Olá, meus amigos, uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos, reunidos sim, porque eu aqui gravando e você nesse momento acompanhando o nosso momento de reflexão. E o nosso momento de reflexão nós vamos tirar do livro dos Espíritos, questão 216. E vamos pedir, sim, sempre a permissão e a inspiração do nosso Senhor Jesus para interpretar e tirarmos dessa obra aquilo que necessitamos para o nosso processo de evolução. Então, o professor Allan Kardec, na pergunta 216 do Livro dos Espíritos, perguntou assim aos espíritos: o homem conserva em suas novas existências. Lembra que esse capítulo é o livro 2º do capítulo 4, Pluralidades das Existências. Pluralidade das Existências. Então vamos lá. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Vamos primeiro interpretar a pergunta. O homem conserva, ou seja, ele traz em si, em suas novas existências, ou seja, numa nova encarnação, os traços do caráter moral de suas vidas anteriores. Então, se eu reencarno, eu trago traços em minha personalidade do caráter moral de uma vida minha anterior, de uma existência anterior. Vamos ver a resposta que os espíritos deram ao professor Allan Kardec. Eles respondem sim. Então, ou seja, isso pode acontecer. Então, é uma regra? Não. Pode acontecer? Pode. Ele diz sim. Isso pode acontecer. Mas, melhorando-se, ele muda. Porque o que acontece? Como nós somos espíritos em processo de evolução, os traços do caráter moral de suas vidas anteriores, né? Aí ele está se referindo principalmente, gente, a condutas inadequadas, a comportamentos inadequados. Ele diz assim, sim, isso pode acontecer. Eu posso levar de uma encarnação para outra a minha conduta, a minha forma, o jeito de ser, né? Como ele coloca aqui, o caráter moral. Ele diz sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se, ele muda. Porque o que acontece? Nós sabemos que o período de 7 anos, os 7 primeiros, porque a encarnação ela começa na concepção, completa-se aos 7 anos de idade. Então, esse período é o período que os pais têm por missão, cumprir essa missão de moralizar essa alma, de incutir em sua mente exemplos morais, incutir em sua mente novas lições do amor, do respeito, do belo, do compartilhar. Ou seja, apresentar Jesus, o exemplo maior. Esse é o propósito. Então, nesse período, lembrando que como a encarnação se completa aos 7 anos de idade, as suas tendências elas estão meio que adormecidas. Poderão sim se manifestar e a função dos pais é perceberem, identificarem e trabalharem. Por isso que a gente chama o lar de oficina, é local de concertos. Então, você identifica um comportamento inadequado no filho e já começa a evangelizar essa alma em casa. O trabalho da educação moral é dentro de casa. Isso não pode ser transferido para as escolas. A função das escolas é o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento moral é responsabilidade dos pais. Por isso é que ele diz, mas melhorando-se, começando obviamente da infância, ele muda. Sua posição social pode também
não ser a mesma. Ele pode, de repente, nós vamos ver na obra 50 anos depois, o imperador Adriano reencarnando como escravo. E pouco tempo da sua desencarnação. Aí você vai me perguntar, mas tia, pode ser assim tão rápido? Claro que pode. Diz o Livro dos Espíritos, quando pergunta o período, ele diz, pode levar alguns minutos, vamos dizer assim, algumas horas, como pode levar séculos. Então não existe um período determinado, quanto tempo a pessoa vai passar no mundo espiritual. Isso vai depender da condição desse espírito, da necessidade desse espírito. E aí os espíritos continuam. Sua posição social, então, pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teria dificuldade em reconhecê-lo na posição de um escravo, né? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição. Um escravo não vai poder se comportar como um imperador, porque a nova encarnação, as condições que foram dadas a ele, não tem como. Até que, aí ele diz assim, olha, pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau ele pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Então, o primeiro movimento para a mudança é o arrependimento. É aquele momento que a gente diz assim, cansei, não aguento mais lutar em não querer seguir o maior exemplo e o tipo mais perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. E a gente costuma fazer isso quando a gente já apanhou muito, por milênios, muitos milênios. Então, o primeiro passo é o arrependimento. E podemos sim, o propósito da reencarnação é nós nos tornarmos seres humanos melhores. Então, esse é o nosso momento de reflexão. Desejo a você um dia maravilhoso, uma semana de bênção, de trabalho, de muito trabalho. E esse trabalho que nós estamos a falar é o trabalho íntimo. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo minuto de reflexão.